As fases da figueira. Nós falamos na semana anterior, semana passada, de fundamentação e fortificação. Nós juntamos essas duas primeiras fases da figueira, que é a árvore que produz figo. Por quê? Porque na Bíblia, Jesus nos compara à figueira. Jesus nos compara a árvores. Há uma comparação para dar exemplos e ensinar sobre essa percepção. Há uma analogia sendo feita por Jesus, na verdade, por Jesus não, pela Bíblia inteira, né? A Bíblia também compara Israel a uma figueira, e depois Jesus faz essas mesmas comparações ao povo de Deus, a estações. Nós fomos enxertados, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro das águas. Sempre há essa comparação para nos ensinar algo. E nós estamos nesse mês esmiuçando um pouco essas comparações bíblicas para entendermos sobre fases e estações. Você está comigo? Então, as primeiras duas fases, falamos na semana passada, foram fundamentação e fortificação. Diga assim, fundamentação e fortificação. Hoje nós aprenderemos sobre a fase de formação. Diga assim, formação. O que é a fase de formação? Em fundamentação e fortificação, nós estávamos falando sobre raízes, sobre nos aprofundarmos na terra para nos tornar, né, a Igreja de Cristo ou nós mesmos como uma base sólida. Porque tudo aquilo que cresce, que avança, que é grande no Senhor, precisa ter raízes profundas. Você precisa estar firmado. Por quê? Porque aí vem o vento, vem a tempestade, vem as estações e você não balança. Ou você pode até balançar, mas não quebra, porque você tem raízes profundas. E não só para dar firmeza, mas as raízes, elas têm outro objetivo também. Qual é esse outro objetivo? Sugar do solo os nutrientes necessários para, no tempo certo, essa árvore crescer, se fortificar, dar folhagem e dar fruto. Qual é a grande diferença? Naturalmente, eu já quero começar abrindo sua cabeça com esse ambiente profético. Qual é a grande diferença entre uma árvore comum, uma figueira comum, e eu e você que estamos enxertados na árvore verdadeira, ou na videira verdadeira, como Jesus disse. Jesus é a videira e nós fomos enxertados nele. Qual é a diferença dessa árvore espiritual para uma árvore natural que nós vemos no campo ou na floresta? A grande diferença é que uma árvore natural, ela num determinado tempo, depois de crescer, tomar forma, ela vai ter numa estação muitas folhas, na outra estação fruto, na outra estação seca, porque as folhas caem, os frutos também já foram colhidos, para que venha numa outra primavera novas folhas e novos frutos. Há algo acontecendo natural, foi feito por Deus assim. Só que quando comparados a essas árvores, há uma grande diferença. Porque naturalmente as pessoas vão passar por estações. E aí você vai lembrar, junto comigo, da história de um homem que estava peregrino em terra estranha, caiu nas graças do líder daquela cidade e, por conta de uma revelação, de um sonho, ele é colocado como governador daquele lugar, por conta daquela visão das vacas gordas e vacas magras. Quem lembra? Sim ou não? Ele é colocado como governador daquele lugar e aprende a administrar os recursos. E aí, diferente do exemplo que nós estamos usando da figueira, porque aqui, esse exemplo que eu dei agora é da velha aliança, numa estação de lei, numa estação de não estar na graça, numa estação de não andar com o Espírito por dentro, numa estação onde a aliança é diferente, precisa reter, precisa guardar, precisa se organizar, precisa observar algumas coisas. E com esse exemplo, eu não quero que você seja um louco, amém? Eu vou falar sobre isso depois. Mas em Cristo as coisas passam a mudar. Em Cristo, o que está escrito em Salmos, no capítulo de número 1, versículo de número 3, começa a acontecer. E aí é a grande diferença da estação de uma pessoa sem a graça ou de uma árvore que não é
espiritual, mas de uma árvore literal, para você, que é uma árvore espiritual. Você está comigo? Amém. Diz assim, em Salmos capítulo 1, versículo número 3. Ele, diga eu, serei como árvore plantada junto à corrente das águas, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A grande diferença entre você e uma árvore normal que tem no campo é que a sua folha nunca murcha e nunca cai. No tempo certo, dá fruto. Existe a estação de dar fruto, colher esse fruto, mas tem que dar fruto de novo, sem você murchar. Significa que você não vai desanimar. Significa que algo natural não precisa necessariamente reger a sua vida. Porque você precisa entender que aquilo que nós fazemos é sobrenatural. Você precisa se acostumar mais com o ambiente sobrenatural, com as loucuras desse mundo vindouro, do que com a vida natural que você produz. Você precisa, juntamente comigo nessa igreja, a parar de tentar moldar a igreja espiritual ao seu ambiente natural, para se convencer de que a sua teologia fria é mais importante do que a teologia bíblica. Porque o que Jesus está dizendo é que você tem que estar firme, convicto o tempo todo. Não, pastor, não posso ficar triste. A tristeza pode durar uma noite, mas você precisa produzir alegria pela manhã. Sim ou não? Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é vez de comer, quanto ao que é vez de beber. Olha a outra analogia com a natureza que Jesus faz. Observem as aves que estão no céu. Observem os lírios que estão no campo. Olha a pergunta que Jesus faz aos discípulos que estão acostumados com a agricultura, acostumados com a natureza. Diferente de nós aqui numa metrópole do Brasil, na Nova York brasileira. Você quer ir para os Estados Unidos, você está na Nova York brasileira. A Avenida Paulista está quase se tornando uma Times Square. Eu ando lá, já estou vendo os LEDs começando a aparecer. Eu estou animado para esse tempo. Mas olha só, mesmo sem tanta familiaridade com a natureza, você consegue entender o exemplo que Jesus está dando para aqueles homens e mulheres que estão acostumados com a natureza? Ele faz uma pergunta importantíssima. Ele diz: acaso vocês não são mais importantes para Deus do que as aves que estão no céu e nem os lírios que estão no campo? Não, a soberania de Deus. Deus sabe que eu preciso passar perrengue de vez em quando. Não, irmão, você não precisa não. Você passa porque você fica flertando com o pecado. Mas, biblicamente, não precisa não. Pastor, prova para mim na palavra. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Aí, pastor. É vontade de Deus a aprovação, pô. Por quê? Depois de ter sido aprovado, aí Deus está aprovando, pastor. O mal do crente é que ele é preguiçoso, irmão. Ele quer ler. E aí um versículo isolado já convenceu ele. A carnalidade dele está satisfeita. Ele não quer continuar, porque esmiuçando a palavra, ele vai ver que ele precisa se esticar em fé e andar um pouco mais. Perseverar um pouco mais. Olha o que a palavra continua dizendo. Aprovação, porque ele vai ser aprovado. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. 13. Ninguém, diga assim, ninguém. Nem eu, diga nem eu. Nem eu, irmão, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você sabe o que se torna tentação para você, irmão? O seu desejo. E aí, uma vez que o texto continua, uma vez que você consome o desejo pelo qual você é tentado, pelo que você quer, você pratica o pecado. E aí, pecado significa desviar-se do alvo. Eu não sei o que é aquilo que está te desviando do alvo, do foco, do centro, do caminho que é Cristo, da palavra que é Cristo. Eu não sei, irmãos. Mas eu sei que algumas coisas estão te tentando. E aí, como eu faço para não viver essas coisas? Perseverando em fé, sem andar próximo delas. Pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu sou evangelista. Eu vou evangelizar no baile funk. Na cena anterior, há poucos meses atrás, irmão, que você está se sentindo empoderado pela fé. Fé empodera mesmo.
Mas na cena anterior você estava lá manguaçando no baile funk. Você está andando perto do que o seu corpo deseja, irmão. Alô? Exemplo bem aleatório, imbecil, para poder te ajudar. Você aplica isso de acordo com aquilo que você está vivendo. Mas, na verdade, o texto de Salmo diz que nós fomos plantados junto ao ribeiro de águas. E olha um texto que eu lembrei aqui no momento de louvor, que está lá em Ezequiel 47. É um texto muito conhecido do profeta Ezequiel. Diz assim o texto bíblico. Depois disso, um homem, e é uma visão, Ezequiel está sendo levado para visões. Amém? Depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que as águas saíam debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, uma fita métrica. Então, o que está acontecendo aqui? Templo, tem uma água saindo do templo. Você pegou? Amém? Glória a Deus. Mediu 500 metros e me fez passar pela água. Ou seja, tem uma água saindo e o profeta está passando, andando sobre essa água nascente, sobre o início desse gotejamento de água. É uma água ainda fraca. Amém, irmãos? Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Olha o cenário que ele estava aqui. Templo, água saindo bem fraquinha ainda do templo, e ele andando sobre essa água. O cenário é templo e água. E ele? Amém? Você está comigo? Joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, passando ainda, que agora me dava na cintura. Versículo 5. Mediu ainda outros 500 metros. É metro pra caramba, tá? Você tá pegando. Não é 4 passinhos, não. Você está comigo? Tem uma caminhada grande aqui. Se você somar quantos 500 metros ele já andou, já tem uns quilômetros aí. Amém? Cadê o Iago? É muito quilômetro, né, Iago? Aquela correria lá que você me falou que a gente vai ter que correr lá. 500, mais 500, mais 500, já dá para dar uma cansada. Principalmente quem é forte. Mediu mais outros 500 metros e era já um... O cenário está mudando. Ele não está nem mais perto do templo. Ele já andou alguns quilômetros e agora só tem rio. Você está comigo? E ele está dentro do rio. Você está com essa visão na cabeça? Ele está caminhando dentro do rio. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar mais andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região do leste, descem ao Vale Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Preste atenção. Nas estações que eu e você estamos chegando, o primeiro passo, o primeiro momento que nós estamos vivendo, é um momento onde a água está fraquinha, onde eu estou absorvendo, estou entendendo como funciona. Talvez você tenha chegado aqui e você já tenha sido de outra igreja, já tenha vivido ministério, já tenha sido um pastor, já tenha tido suas experiências. Mas toda vez que uma nova estação começa, algo novo começa. Amém, irmãos? Amém. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, eu, judeu, o maior, fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Mas tudo isso aí, para mim agora, esterco, por causa de Cristo. Se Cristo está te conduzindo a uma nova estação, irmãos, não fica pegado ao que passou não. Mas eu vivi já grandes coisas, pastor. Se é de glória em glória, nessa estação vai ser maior. Não é possível. Se desapega para você ver. Resolve deixar para lá. Pastor, vai apagar tudo? É, irmão, porque tudo que aconteceu na estação, por maior que tenha sido, não dependeu de você. Tudo foi Deus. A grandiosidade era Deus, a porta aberta era Deus. Sim ou não? O fruto era Deus, o dom era Deus, o chamado era Deus, a igreja que você estava era de Deus. Se nada era teu, deixa para Deus.
E aí Paulo diz, deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, fazendo igual esse homem está fazendo aqui, andando de 500 em 500 metros. E aí na primeira estação, você viu lá uma água fraquinha, um templo, aqueles ensinamentos, aqueles primeiros ensinamentos. Você precisa aceitar Jesus. Que legal. Como é que eu faço isso? Você vai crer com o coração, confessar com a sua boca. Uau, sua vitória. Estou passando uma dificuldade, aí vem um irmão mais experiente. Você precisa crer. Você precisa se aproximar. Mas eu vou orar por você, mas não vou só orar por você. Vou te ajudar também. E aí você vai, uau, como que igreja legal. Eles são muito acolhedores. Eles me ajudam. Eles me compram um gás para minha casa. Eles dão um sorriso para mim na porta. Que legal. Próxima estação. Agora você vai ser um voluntário. Eu posso? Pode, mas eu era bem ruimzinho lá fora. Não, mas aqui Deus faz nova todas as coisas. E aí você começa a caminhar mais 500 metros. Até o ponto que a vida ministerial, a vida com Deus te leva a você não ter mais controle das suas pernas. Você agora é totalmente guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é essa água que flui do trono, não te leva para um deserto. Te leva para um manancial de águas, cujo dos dois lados tem folhas que dão fruto. E no final desse corredor de água, não tem só mais folha, tem um mar vivo. Pastor, como eu acho deserto então? Porque você ainda está com as águas no joelho, lutando contra a correnteza. Eventualmente você vai voltar lá para o manancial fraquinho. O homem estava conduzindo ele para os lugares mais profundos. Mas você tem o potencial de recusar e voltar. Porque se ele pode caminhar 500 para frente, ele pode caminhar 500 para trás. Ele só não pode caminhar mais quando a dependência total dele passa a ser do Espírito Santo. E aí, Salmos, somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. A gente entrou no mar. O mar tirou o controle do nosso pé e nós fomos enxertados no lugar onde nós deveríamos estar. Foi isso que a graça fez. A graça te remove de um lamaçal de pecado para o reino do Filho do seu amor. Qual é esse lugar frutífero cheio de árvores? O reino do Filho do amor de Deus. Onde todas as folhas que estão plantadas nesse ribeiro de água estão dando certo. Elas recebem a influência do vento? Todas elas? Sim, irmão. Tem tempestade na floresta? Tem, irmão. O mundo jaz do maligno. Mas tende bom ânimo. Sim ou não? Falamos sobre fundamentação e fortificação. Nossas raízes estão profundas. Quando a minha raiz se torna profunda? Quando eu estou, o que o salmista está dizendo, sentado na roda dos esclarecedores e não dos escarnecedores. Quando eu não estou me atentando para o que dizem por aí, eu quero apenas ouvir o que o Senhor diz. Quando eu não estou preocupado com a vida alheia, quando eu estou preocupado em melhorar a minha vida. Jesus vai dizer isso, olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, retira a trave do seu. Só que ele não manda você parar murchinho, chateado com essa correção por aí. Depois de você tirar a trave do seu, o texto continua. Vai lá e tira o cisco do seu irmão. O que você não pode é tirar o cisco estando com a trave. Mas sem a trave, você pode ajudar o seu irmão a tirar o cisco. Gálatas capítulo 4. Versículo 19 diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Estamos na estação da formação. O que significa isso? Mais uma vez, vou repetir para ficar bem grudado no seu cérebro. Nós estamos fundamentados. A nossa raiz é profunda. Isso nos dá possibilidade de sermos uma árvore grande, estruturada, não como um indivíduo, mas como um coletivo. Mas eu vou falar aqui individualmente, porque eu estou falando aqui da vida do crente. Para você pertencer a uma árvore grande, você tem que ter os atributos também individuais de uma árvore grande. Amém? Primeiro, você não está perto de quem está falando besteira. Segundo, você não está preocupado em nadar contra a maré. Você está se deixando fluir. Você está se deixando enxertar. E uma vez que fundamentalmente você está preso aos nutrientes de Cristo, você está pronto para a próxima estação, que é se fortificar. O que significa isso?
Se a raiz te prepara para a fortificação te prepara para receber a frutificação. Esse é o caminho que nós percorreremos. No próximo domingo falaremos sobre frutificar. Só é possível ter bons frutos uma árvore que está fundamentada e fortificada. Porque senão o fruto de Deus vai vir sobre a sua vida e seu galho quebra. E aí você vai ter que voltar ao início para fundamentar o que não estava fundamentado. Porque sempre tem uma chance, irmão. Eu não sei se você já viveu o que eu estou dizendo para você, mas você pode ter passado por estações onde você se viu quebrado, onde não deu certo. Você não estava fundamentado o suficiente, mas por estar plantado junto ao ribeiro de águas, frutificou, porque o fruto não é teu, ele é do Espírito. Vai dar certo, mas aí no momento de frutificar, você entortou, porque não estava fortalecido, não estava do jeito que Deus chamou. A instrução não estava sendo seguida na íntegra. E está tudo bem começar de novo, não tem problema começar de novo, o problema é desistir. Então hoje, a partir de hoje, você vai desistir de desistir. Porque você vai toda vez entender que não depende de você, mas depende totalmente de você. Tudo está pronto e nada está pronto. É a magia do Evangelho. Tudo está posto, mas eu tenho que colocar as coisas no lugar. É a autorresponsabilização de receber a promessa e caminhar com ela. Receber a palavra que será em você plantada com mansidão e praticar a palavra. É ouvir as verdades centrais do Evangelho no domingo de manhã e chegar na segunda-feira e colocar em ordem as coisas. É olhar dentro da sua casa aquilo que não está funcionando, e se não está funcionando, não faz parte do ribeiro de águas, porque a Bíblia fala que tudo vai dar certo lá. E aí não é sobre estação, sobre pressão, sobre vento, sobre tempestade. Isso aí não depende de mim e de você. Estou falando das coisas que dependem de mim e você. E você sabe do que eu estou falando. Primeira coisa que eu quero que você grave nessa manhã, se você estiver anotando, pode anotar. Formação, tempo de formação exige de você permanência. Tem algo que acontece muito poderoso que o carioca sabe bem, ou o paulistano que mora no litoral. Que está acostumado a ir para a praia, eu particularmente não sou muito fã. Então, uma coisa que é incrível que acontece na praia, todos os anos, com turistas ou pessoas que não estão tão ambientadas com o mar, são princípios de afogamento, onde a guarda precisa ir lá e ajudar e tirar a pessoa de lá. Mas quem conhece, tem uma técnica muito simples no mar para você não se afogar. Porque o que acontece comumente com pessoas que estão vivendo um momento de fortificação e deveriam estar se fundamentando? Ou pessoas que estão frutificando e deveriam estar formando coisas ainda. Porque o que o texto de Gálatas vai dizer no capítulo 4, versículo 19? Até que Cristo seja formado em você, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque Paulo está dizendo na igreja da Galácia sobre falsos ensinos, falsos mestres. Pessoas que chegam lá e despregavam o que Paulo pregava. Vocês estão novamente se sujeitando à escravidão da lei? Não, vocês têm que andar na graça. A graça não depende mais da lei. A graça é o cumprimento da lei. A lei apontava para a graça. Então não precisa mais circuncidar, não precisa mais ter mezuzá, não precisa mais ter a arca dourada da aliança, porque não tem nada lá. É isso que Paulo está dizendo aos crentes judaizantes. Para de praticar a religião e começa a se parecer com Cristo. Que aí quando Cristo for formado em você, essas coisas não te atrapalharão mais. Porque você vai estar formado na fase de formação. Mas o que acontece comumente na praia, no mar, quando pessoas que não conhecem o mar, não têm intimidade com esse percurso, porque em vez de subir lá no início das águas, quando elas eram fraquinhas, elas tentaram dar uma volta e entrar na água quando a água estava forte. E aí não sabe lidar com a água. Porque quem anda lá no comecinho e respeita as estações, está aprendendo como a água funciona. A água está aqui, consigo andar. A água está no joelho. Dá para andar, mas está um pouquinho mais forte. E a água está aqui na cintura. Tá ficando sinistro aqui. Você vai se aprendendo. Não dá, irmão, para você olhar para a vida de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, com 20 anos de ministério, e achar que você pode ter aquilo agora, que essa pessoa está vivendo agora, nessa estação, se você não aprender os princípios elementares. Não dá para viver o close sem querer o corre. Não dá, irmão.
Você precisa respeitar o processo. Por mais que alguém fique falando para você, você precisa se familiarizar. Eu vou te falar uma coisa agora sobre o mar, sobre a praia, mas você, talvez, para colocar em prática, vai ter que se acostumar aos pouquinhos. Não é assim da noite para o dia. Não é só ouvir e praticar tudo. É ouvir e praticar, crescendo um pouquinho a cada dia. Qual é o grande erro de pessoas na igreja? Você pega todos os ensinamentos e quer mudar a sua vida da noite para o dia. E aí frustração chega. E aí você desiste. Quer não se frustrar e não desistir? Começa devagarzinho. Pastor, eu fumo e vou... Amanhã parei, irmão. Nada contra a sua fé e o que Deus está trabalhando em você. Mas fumava um maço? Fuma 10 cigarrinhos. Se for ilícito, para de uma vez só. A gente tenta te ajudar de alguma maneira. Mas vai devagar, irmão. Amém, querido? Tem coisa que não se aplica, não. Se você roubar, vai ter que parar de roubar. Mas vai devagarzinho, você entendeu o meu exemplo? Eu tenho um monte de coisa que passou pela minha cabeça que agora eu falei, cara, não dá para devagar com isso não, tem que ser radical. Mas Deus vai te instruir, o que tem que ser radical, vai ser radical. Amém? Mas no conceito geral, vai aprendendo cada coisinha, cada dia, irmão. E aí no mar, o que acontece? O cara entra no mar, não tem familiaridade nenhuma, e aí começa a se afogar. E aí no ímpeto de estar se afogando e querer sair daquela situação, começa a nadar tentando voltar para a areia. E aí o que acontece no mar? A pessoa se cansa e se afoga. Porque não dá para lutar contra a maré que você não consegue colocar o pé no chão se você não tem familiaridade com a corrente. Qual é o caminho correto para quem entende o que fazer no mar? Boiar. Porque a corrente que te puxou para dentro vai te jogar para fora. Amém, irmão? Confiar no Espírito Santo, às vezes é dormir. Porque a palavra de Deus diz que aos seus Deus dá até enquanto dormem. Amém, irmão? Formação exige permanência. João capítulo 15, verso número 4. E 5, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Segundo ponto, formação acontece através dos processos. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, tem algo incrível que acontece no 28, que eu e você nos apegamos e não queremos mais ler nada na Bíblia. 28 de Romanos 8 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama o Senhor aqui? Quem é chamado segundo o propósito de Deus aqui? Dá uma glória a Deus. Diga assim para o vizinho do seu lado, mas a Bíblia continua. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, dos que são conforme o Filho, dos que são formados no Filho. Ah, pastor, por isso então que as coisas às vezes parecem que não cooperam em meu favor. É, porque você não está sendo formado segundo o Filho. Você está sendo formado segundo o seu ego. Segundo o que você quer. E o Evangelho não é o que você quer, irmão. O reino de Deus é conseguido por esforço. Não, pastor, mas graça sobre salvação. Reinar requer esforço. Esforço contra quem? Contra você, chuchu. Cabe a você se podar. Cabe a você arrancar a trave. Para depois entrar no ministério e ajudar os outros com cisco. Cabe você olhar para si antes de olhar para o outro. Porque se você olhar para o outro antes de olhar para si, você vai ver o outro sob a ótica dos seus óculos. O que te falta vai passar a faltar no outro. O que te condena vai passar você a condenar no outro. Todo mundo é fofoqueiro porque tu é fofoqueiro. Todo mundo é viciado porque tu é viciado. Todo mundo é tarado porque tu é tarado. Agora, quando eu passo a olhar sobre a ótica de Cristo, quando eu passo a olhar para mim, me curar em Deus, e aí o meu coração se enche de amor. Uma vez que eu passo a olhar com os olhos de amor, não há defeito que condene ninguém. Eu passo a querer ajudar todo mundo. Você vai continuar vendo defeito. O problema é que você não está aí mais condenando o outro pela sua própria condenação. Porque o evangelho que te condena é o mesmo que te salva. Eu não posso exigir do outro o que eu não aprendi a viver. Eu quero condenar todo mundo na igreja. Cajado na mão, dando na cabeça de todo mundo. Mas quando eu fui salvo, ai, Deus de misericórdia, me tirou desse lamaçal de trevas.
A partir desse momento que ele me tirou do lamaçal de trevas, me coloca no reino do Filho do seu amor, eu fico empurrando os outros para ninguém sair da lama mais. Não, volta para a lama, vai se curar, você não presta, você não funciona, você não dá certo. Não. Aí eu e você nos tornamos os maiores impedidores do avanço do reino de Deus. Porque eu entro pela porta e fecho a porta para ninguém mais entrar. José foi formado, Moisés foi formado, Davi foi formado, Pedro foi formado, Paulo foi formado, Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 52. E Jesus, sabe quem é esse cara aqui? O teu Cristo. E Jesus crescia em sabedoria, significa que ele tinha menos sabedoria. Estava crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus estava crescendo, você se acha pronto. Pronto, usa a minha minta. Não, irmão. Tem muita milha para caminhar, tem muito 500 metros aí para andar na água. Porque aí tem gente com a sensação de que as águas estão no Espírito me empurrando. Na verdade, o que está empurrando é a sua vaidade. Você acha que é o Espírito Santo, mas é a sua carne. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são conhecidos por serem filhos de Deus. E aí as pessoas estão olhando para você dizendo que você é filho de Deus ou filho do diabo? Porque as suas atitudes estão refletindo o Espírito ou a carne? Porque se está refletindo a carne, meu irmão, sinta tomar. Você está num rio, mas é um rio de sangue. Eu não sei você, mas eu gosto de carne, churrasco. E aí corta a carne, cai aquele suco de sangue, né? Aquele soro. É uma delícia no churrasco, irmão, mas na vida só te atrapalha. Ponto 3. Formação troca a sua natureza. Não negocia a sua natureza. Esse tempo de formação vai trocar quem você é. Você precisa causar espanto no mundo a partir de agora. Como eu sei, pastor, que eu estou num período de formação, eu vou começar a ouvir, rapaz, você está diferente, hein? Rapaz, o que aconteceu com o fulano? Está mais robusto? Está mais sério? Continua as características de quem ele é. Ele não é um alienígena, é ele ainda, mas tem algo lá. Amém, irmão? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, somos formados de glória em glória, na mesma imagem. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vivo mais, Cristo vive em mim. Irmãos, as pessoas olham para você e veem Cristo em você. Acabou a pregação, irmão. Eu posso vir todo domingo falar, e aí, domingo que vem, vou fazer um check aqui com você. E aí, domingo que vem? Choco, Cristo. Tua esposa te olha, Cristo. Gustavo, Cristo. Toda vez que tua esposa te olha, ela vê Cristo. Pode parecer árvore. Jesus está andando, cumprindo o chamado, caminhando, olhou, está com fome, olhou para longe, e uma árvore lá, folha pra caramba, deve ter fruto. Chegou perto, tinha fruto? Não. E aí os discípulos, eles se assustam com essa cena, porque ele, se eu não me engano, até Lucas que comenta, não lembro agora qual deles comenta isso, mas não era tempo de dar figo. Mas não era tempo de dar figo, Jesus. Aí Jesus dá uma lição pra gente. Acostumem-se com o absurdo do Evangelho. Você vai estar na estação que todo mundo está seco, você vai estar dando fruto. Nada está funcionando para ninguém. O presidente novo vai fazer tal coisa, irmão. Pode estar dando sangue na canela. Se você está plantado junto ao ribeiro das águas, tem que dar certo. Último ponto. 4. O Espírito Santo é o agente dessa formação. Capítulo 1, verso número 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Não é opcional. O Espírito Santo, ele deseja completar essa obra em você. Quem impede? Nós. E se você decidir nessa manhã não ser mais um agente impedidor da unção do Espírito Santo na sua vida, você vai ver as coisas que a Bíblia prometem sendo cumpridas na minha e na sua vida. O que não dá é para a Bíblia falar que você deve ser um sacerdote e você andar como uma galinha acuada dentro de casa. O que não dá é a Bíblia mandar você reinar. E isso não é papo coach não, irmão. Porque o coach vai dizer que você está reinando, pronto, não precisa fazer nada, uma meba pronta. Não, irmão. A Bíblia fala que a graça te dá salvação, reinar é esforço. É você todo dia negar-se a si mesmo. É estar um frio condenado dentro de casa. Está todo mundo dormindo. A patroa está com frio no pé. Você vai lá no armário, pega uma meia, levanta e bota no pé dela.
Sacerdócio é serviço. Eu tenho uma mesinha de canto que ela comprou para mim. Tem ou não tem? A dela é desse tamanho. Ela comprou uma desse tamanho para mim, assim. Que é o que cabia, ela é designer. Aí só cabe meu celular e, às vezes, o fone. Se eu não tiver com muito sono para colocar ali, senão cai no chão. E aí, esses dias, eu reparei que ela estava ficando com mais frio do que o comum. O meu celular foi pro chão, irmão. E eu peguei a minha mesinha para botar o aquecedor mais pertinho do pé dela. Aí ela acordou no outro dia, mozinho, por que você botou isso aqui? Eu falei, para você ficar mais quentinha. Porque eu sou teu sacerdote. Sim ou não, irmão? Mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo forma humana para te servir. Tá doendo, irmão? E não é a expansão que tá chegando não, essa lição agora. Tá doendo, meu querido? Olha para Jesus, vai ficar leve. Ah, é o maior desafio da minha vida. Tem cruz envolvida, sangue, espada, inferno? Não, vai ficar leve. Olha a sua dificuldade sob a ótica de Cristo. Ou você não crê que essa palavra é real? Porque se você não crê que Cristo morreu, se você não crê que o grande peixe levou Jonas, se você não crê que a muralha derrubou, se você não crê que Davi derrubou Golias com uma pedrada, se você não crê, se você não crê nessas coisas, você só quer usufruir daquilo que é bom e prático para você como micro-ondas. Você precisa crer na Bíblia inteira. A Bíblia diz que um Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, formosura, para que você também tivesse acesso a essa graça. Fique de pé, irmão. A fundamentação, irmãos, ela vai estabelecer a tua vida em Cristo. Mas essa fase de formação vai revelar Cristo em você. Cristo vai fundamentar para que depois eu e você passemos a aparecer. Porque essa fase de formação, ela é uma fase que já começa a sua vida a ser evidenciada em público. E só é evidenciada como algo bíblico, cristão, se os teus fundamentos forem Cristo. O apóstolo Paulo ele vai escrever uma carta a Corinto e ele vai dizer, olha, existe alguns problemas acontecendo dentro de vocês aí e eu quero dizer para vocês o seguinte, que nem Apolo, nem eu somos o fundamento. O fundamento é Cristo. Pastor, como eu sei o que eu devo fazer? Cristo está envolvido? Faz. E aí no próximo domingo eu quero entrar com vocês na fase de frutificação. Se você acha que formação já te expõe publicamente como filho de Deus, irmãos, fique pronto para saber o que Deus vai fazer a partir dos seus frutos. Dos frutos que começarão a brotar da árvore que é a sua vida ou da árvore que é essa comunidade na fé. A partir da evidência dos frutos, irmãos, nós viveremos uma nova estação.